Esses dias eu e minha esposa começamos a jogar GTA V, com uma década de atraso com relação à sua data de lançamento, que foi em 2013, mas enfim, esse é só um detalhe. No jogo, nós temos três protagonistas que conduzem a trama. Primeiro, a gente conhece Franklin, um ex-gangster de rua que veio da parte sul de Los Santos. Depois conhecemos Michael, um ex-assaltante de banco da costa leste que tem um acordo com o FBI. E por fim somos introduzidos a Trevor, um desprezível criminoso que beira a psicopatia e é o melhor amigo de Michael. E foi a introdução de Trevor em GTA V que deu a origem ao tema desse vídeo, como as narrativas mexem com nossa percepção e nos manipulam. Trevor é um personagem que é apresentado ao jogador de uma forma muito impactante, no pior dos sentidos. Nem vou me prolongar muito nisso para o vídeo não perder o alcance, mas logo a gente percebe que Trevor é a insanidade encarnada. A princípio confesso que fiquei meio incomodado em fazer as missões dele porque eu não tinha nenhuma ligação com esse personagem tão asqueroso, mas aí Trevor salvou o gato de uma árvore. Bom, não foi bem um gato em uma árvore, mas sim uma jovem, mais precisamente a filha de Michael, a Tracy, que estava prestes a passar vergonha em um programa de televisão. Mas o que salvar um gato tem a ver com isso? Salvar o gato é um termo cunhado pelo roteirista e autor Blake Snyder em seu livro Save the Cat. Das muitas ideias abordadas no livro sobre como escrever um roteiro, o dispositivo de enredo que dá nome à obra, Salve o Gato, diz respeito ao momento em que um protagonista faz algo admirável para estabelecê-lo como uma pessoa simpática e atrair o público para o seu lado. O ato de Trevor se importar com a filha de seu amigo Michael fez com que um pequeno vislumbre de humanidade surgisse nele, o que fez dele menos repulsivo. Se a gente vai passar horas da nossa vida acompanhando um personagem, seja em um jogo, série, filme ou livro, o mínimo que a gente precisa é gostar dele em algum nível. E os roteiristas sabem muito bem disso ao estruturar uma narrativa, ou pelo menos eles deveriam saber. Fazer com que o protagonista salve um gato pode ser literal, como em Hellboy, quando ele salva uma caixa de gatinhos filhotes no meio de uma luta com uma besta cheia de tentáculos. Ou pode ser algo figurativo, como foi no caso de Trevor. E praticamente toda boa narrativa tem esse momento. Em Breaking Bad, Walter White começa uma empreitada no mundo das drogas para se tornar um traficante, o que a maioria dos espectadores deve considerar algo negativo, eu espero. Mas ele só faz isso depois de descobrir que tem uma doença terminal e quer ter uma forma de deixar dinheiro para sua família poder se manter após sua partida. Esse é o gato que Walter precisa salvar. Em The Office, Michael Scott é a personificação de um dos piores chefes do mundo, principalmente na primeira temporada, depois ele começa a ficar menos insuportável. Mas talvez o primeiro momento onde ele realmente salva o gato é no episódio Boozy Cruise, o 11º da segunda temporada, quando ele aconselha Jean sobre nunca desistir do seu amor por Pen, mesmo ela tendo acabado de noivar com Roy. Never, ever, ever give up. E a gente poderia citar vários personagens que nós passamos a gostar mais depois que eles salvaram o gato, mas acho que já deu para entender o ponto. As narrativas mexem com nossa percepção e nos manipulam a gostar de seus protagonistas, mesmo quando eles não são, pelo menos a princípio, flores que se cheirem. Alguns escritores e críticos de cinema resistem a esse dispositivo de roteiro por achá-lo justamente manipulador e até mesmo clichê. Mas a gente não pode negar que isso funciona, principalmente em personagens de moral duvidosa. Sempre que você se pegar gostando de um personagem, mesmo ele sendo escroto, se pergunte qual foi o gato que ele salvou. Inclusive, se lembrar de algum momento onde um personagem salvou o gato, literal ou metaforicamente, comenta aí embaixo. E se você ainda tá nesse vídeo, aqui vai um momento lição de moral do He-Man pra você. Se nós somos tão facilmente manipulados por narrativas completamente ficcionais, como em GTA V, Breaking Bad, The Office e muitos outros exemplos, nós temos sempre que ter cuidado redobrado com as narrativas da vida real. Aquele político, líder religioso, coach ou qualquer outra figura de autoridade pode ter tido um momento de salvar o gato cuidadosamente arquitetado para ganhar a empatia de seus seguidores, apesar de seus outros atos questionáveis. Não se deixe enganar. Até mais tarde, minha gente.